Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, nessa live, para abençoar a vida de muitas pessoas nesse tempo de isolamento social, né? Esse tempo de pandemia. Nós estamos aqui mais uma vez usando as ferramentas que o Senhor tem disponibilizado para a nossa vida. Então, daqui a pouquinho vai estar comigo aqui o pastor Costa Neto, que é uma referência hoje no nosso país, né, no que se refere à liderança, à cultura do voluntariado na igreja. Então, eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para a nossa vida. Divulga aí para nós, aproveita, tá faltando aí ainda um minuto, divulga aí para nós, manda aí o link, manda o aviãozinho aí para pelo menos umas 10, 20 pessoas, para que elas possam se conectar aí conosco e participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Chama aí todo mundo, liderança, Nazareno Betel, vamos lá. Convida aí, chama todo mundo, desafia todo mundo aí para estar conosco. Tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário para a nossa vida. Pastor Costa Neto já está aqui. Que maravilha, que privilégio, que honra para nós poder estar aqui com esse príncipe do Senhor, essa referência aí no nosso país. Deixa eu já convidá-lo aqui para a gente já começar a falar sobre coisas muito relevantes para o nosso tempo, para a nossa igreja. Maravilha! Glória a Deus, muita gente aí conectando, ó. Que bênção, Thaís aí, Adriana. Oh, glória a Deus! Pastor Fala, meu pastor! Que privilégio, meu pastor. Prazer todo nosso. Puxa vida, rapaz, que... Era pra gente estar aí, pessoalmente está aí, ó. É verdade, é nesse final. Era esse final de semana. Era. Deus, entendeu? Que coisa, olha Você só, vê, né? Como que Deus trabalha, né, pastor? Olha, quem imaginava, né? E aí, é real. Estamos juntos, só não estamos presentes, mas estamos... Que maravilha. Ó, para nós é uma honra muito grande. Pessoal da nossa igreja está entrando aí em peso. Daqui a pouco nós vamos ter um bom número aí de pessoas. E nós queremos agradecer ao senhor a disponibilidade, né? Porque eu sei que correria é grande, todo mundo, muita gente querendo fazer live, o telefone aí, né, não para de tocar, eu sei como é. Então, para nós, é um privilégio muito grande poder receber o senhor aqui. Prazer todo nosso, viu, pastor? Prazer todo nosso. Como é que estão as coisas por aí? Glória a Deus. Oi, pastor. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem, pastor. Estamos aí, né, nos adaptando, nos reprogramando, né, esse tempo aí de isolamento social e aprendendo, né, muitas coisas também. Eu acho que esse tempo tem sido uma bênção para a igreja rever alguns conceitos, né, e voltar aí a praticar algumas coisas que a gente estava deixando de lado, e tem sido um tempo de crescimento para a igreja. Eu tenho sentido isso da parte do Senhor, sabe, pastor? Graças a Deus tem sido um desafio para nós, né? Que é ótimo. Como é que está a igreja? Vocês ficam aí em Belo Horizonte mesmo, né? Em Belo Horizonte. A igreja do Nazareno Betel, em Belo Horizonte. Nós estamos aqui há 21 anos. Eu sou pastor da igreja desde a sua fundação, né? Setembro de 98. A gente começou a igreja na garagem da casa do meu pai, com 6 pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 700 membros e estamos rompendo aqui na força do Senhor, viu? Tem sido um desafio para nós. Que bom. Pessoal de Jundiaí, olha aí, abraço pessoal de Jundiaí. Pronto, já mandei, Alessandro. Viu?
Que Isso bom, aí. o pessoal está entrando aí. Muita gente conectando. Pastor, eu quero Oi. primeiro, né, agradecer o senhor pela disponibilidade, como eu já falei. Eu sei que o senhor é um Fique homem tranquilo, pastor. de muitos compromissos e muito feliz de poder estar aqui conectado com o senhor e o povo aqui da igreja já está com o coração assim ardendo para poder recebê-lo aqui conosco. Bora. Assim que terminar esse isolamento social, nós vamos No primeiro. marcar, né, É, aquele final de semana aqui, e eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? O senhor é uma referência aí no Brasil, Deus tem levantado até fora do Brasil também, é. principalmente na questão da liderança, do voluntariado. A igreja de vocês aí tem sido uma referência. Inclusive, eu com o meu pastor auxiliar aqui já estávamos inscritos aí. Já pensou? Como é que é? Esqueci o nome aí da. Open DNA. Open Isso. DNA. Já Mais estávamos. outubro, né? Então, já Outubro. estávamos inscritos, passagem aérea comprada e tivemos que, que Você, prorrogar. Então, você e toda a torcida do Flamengo, viu? meu Deus. Não, Mas a vai torcida do ser. Atlético. A É, torcida do, do Atlético. do Cruzeiro é Comprou. maior, pastor. A do A do Cruzeiro é maior. Cruzeiro é maior, do Cruzeiro é maior. Eu tenho uma dívida de gratidão ao Cruzeiro, É mesmo? viu? É, lógico, deixou o meu Ceará, o Vozão, ficar na Série A. É mesmo, realmente. Que coisa. Saiba que toda a torcida do Vozão aqui do estado agradece o Cruzeiro, viu? Agradece o Cruzeiro. O Cruzeiro Pois esse ano. é, o Cruzeiro esse Cruzeiro fez ano uma generosidade e fez um grande esforço pra tremendo para gente. cair, né, pastor? Não, ele fez assim, a gente é eternamente grato pela generosidade do Cruzeiro. Verdade. Mas então nós queremos agradecer e dizer que amamos o Senhor, temos orado aí pelo Senhor, pela sua igreja, e eu tenho certeza Obrigado, que pastor. Deus vai continuar te usando de uma forma muito especial aí para o nosso Brasil e fora do Brasil, né? Amém, amém. Pastorzão, nos ajude Ah, aqui. Eu queria que o senhor falasse mais e eu vou ficar aqui só para aprender, para ouvir, tá? Sobre essa questão de voluntariado, pastor. Tem certo. uma frase aqui do senhor, inclusive eu estou lendo aqui o seu livro, né? E Sei. tem sido uma bênção aqui para a nossa vida. Então, voluntariado, uma frase do senhor. Voluntariado não é o que a gente faz, é o que a gente é. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa cultura do voluntariado na igreja, pastor. E fala para a gente, Ótimo. por favor. Eu acredito que voluntariado, e aqui vamos definir voluntariado, é agir, né, no amor e no servir. Então, voluntariado é você enxergar pelas lentes do amor. Então, porque eu tenho amor na minha vida, então eu vou agir. A única condição da gente agir quando nós amamos é quando a gente serve, não é? Quando a gente É serve. verdade. O pessoal perguntando o nome do livro é Amar e Servir, a Isso, cultura do voluntariado, né? Amar e isso aí. servir a cultura do voluntariado. Então, a sua pergunta, pastor. Amar, servir não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é. Isso. E eu preciso explicar um pouco sobre isso, né? Eu acredito que quando a gente conhece Jesus, muita coisa muda. Muita coisa muda. Então, Isso. a partir do momento em que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, a gente obedece à palavra, a gente compreende que falar com Deus é através da oração. Nós vamos Isso. descobrir, por causa de Jesus, algumas ferramentas espirituais, como jejum. Nós vamos perceber, por causa de Jesus, que quem segue Jesus ama a igreja. A gente vai perceber, por causa de Jesus, algumas coisas mudam na nossa vida. A gente começa a querer agradar a Deus. Verdade. A gente vai perceber que pecado não é simplesmente pedir desculpa, pecado é algo que desagrada a Deus. Então, quem segue Jesus passa a perceber que ouvir a voz do Espírito Santo quando a gente peca. Então, sim, perdão, amar,
Bíblia, amar a igreja, generosidade, passar a entender sobre generosidade, oferta, dízimo. É tudo uma série de coisas e muito mais, muito mais. Uma visão diferente sobre casamento, para quem é casado, uma visão diferente sobre família. Então, por causa de Jesus. E por causa de Jesus, servir deveria ser algo natural. Natural, verdade. Deve ser algo natural. Então, assim, servir faz parte de quem segue Jesus. Faz parte de quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando a gente diz que servir não é o que a gente faz, é aquilo que a gente é, porque servir, só quem serve, no sentido de servir, por quê? Porque Jesus faria a mesma coisa, porque Isso. Jesus estenderia a mão, porque Jesus perdoaria, porque Jesus compreenderia. Verdade. Só consegue fazer isso quem tem uma natureza, a natureza de Jesus. Então, a pessoa que serve não é a pessoa que faz alguma coisa, é a pessoa que tem uma natureza de Jesus, que foi transformado, que teve o encontro com Jesus, que teve a experiência do novo nascimento. Verdade, verdade. Lindo, pastor. É isso aí. E interessante também que o senhor fala muito, eu tenho visto nas suas ministrações, sobre a melhor forma da gente expressar o amor é através do servir. Não é isso, pastor? Servir. Quando você serve, você está dizendo para a pessoa que você a ama. A melhor forma de dizer, de provar que ama, é servindo. Não é, pastor? Por exemplo, né, muito, muito interessante essa sua colocação, porque assim, pastor, quando a gente diz, eu acredito que seja oração de todas as pessoas que amam Jesus e que seguem Jesus, eles dizem assim, Senhor, eu quero te servir. Isso. Eu acredito, sim, que uma das orações mais comuns entre a gente, no sentido de, Deus, eu quero te servir. Como é que eu faço para te servir? Interessante, né? Deus, ninguém viu Deus. A Bíblia fala que ninguém viu Deus. Deus é espírito. Eu não agarro Deus, eu não abraço Deus. Deus não é matéria, Deus é espírito. E como é que eu sirvo a Deus? Se eu não consigo ver, abraçar, se ele não é matéria, se ele é espírito. Verdade. Então, eu só consigo servir a Deus quando sirvo pessoas. Servir a Deus é servir pessoas. A base bíblica disso é Mateus capítulo 24, quando Jesus diz assim, que um dia o Senhor iria prestar contas. Isso. E aí ele diz que ele vai separar os bodes da ovelha. Ele diz assim, os bodes vão ficar do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Isso. E aí ele diz assim, e quem são as ovelhas? E aí ele diz assim, olha, vem de benditos do meu pai. Por quê? Porque eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive doente e você foi me visitar. Eu estive preso e você foi me visitar. E aí ele, como é que chama? A lista não é somente aquilo, né? A gente poderia acrescentar, eu estava triste, você ligou para mim, eu estava desempregado e você conseguiu um emprego para mim, eu estava aflito com meu filho, você foi me aconselhar. A lista não. E aí Jesus faz uma afirmação muito importante nesse texto. Ele diz assim, sempre que você fizer isso em meu nome, a mim você fez. Olha aí, maravilha. Ou seja, servir a Deus é quando eu faço em nome de Jesus. Quando eu faço porque Jesus faria. Jesus visitaria.
Jesus daria o pão, Jesus daria a roupa, Jesus iria aconselhar, Jesus iria se preocupar em dar a cesta básica, Jesus iria se preocupar em visitar no hospital, É isso aí. Jesus iria se preocupar uma pessoa que é o meu vizinho, que está no grupo de risco, que tem 80, 90 anos, e aí eu faço o mercantil dele, eu vou para a Isso. farmácia, eu vou fazer o supermercado dele, fica em casa, eu estou me preocupando com essa pessoa. Jesus faria da mesma forma. Maravilha. Então, a partir do momento em que eu faço como se fosse o próprio Senhor Jesus fazendo, eu estou servindo a Deus. E Deus leva em consideração. Que maravilha, pastor. Não é? E o interessante é que muitas vezes a gente na igreja, nós estamos tão envolvidos com as coisas da igreja, né, com o trabalho Hum, da igreja, e a questão do Senhor, a questão de Deus sempre foi pessoas e não coisas. Não é hum, isso, pastor? E às vezes a com gente está certeza. tão envolvido naquela correria, nas demandas da igreja, e esse tempo agora de isolamento, eu acho que ele está servindo também para isso, né, pastor? Esse tempo Hum, tá nos fazendo preocupar menos com coisas, até porque não tem o que fazer. Vamos fazer o hum, que na igreja agora, né, no hum, templo, se não tem pessoas lá? Então hum, nós hum, estamos nos preocupando com as pessoas. E hum, hum. servir é isso, né, pastor? O negócio de Deus são pessoas e não coisas, né? Você coloca uma coisa muito importante, né? Parabéns pelas suas palavras, né? Porque você está literalmente chamando a atenção daquela parábola que Jesus Cristo conta, que a gente intitula a parábola do bom samaritano. Por Então, exemplo, o sacerdote, ele se preocupou com o título e com o local, e isso, deixou, verdade. e deixou o cara lá. É, O levita se preocupou com o título e com as obrigações do local do e local, deixou o cara lá. verdade. Então, Meu assim, não, Deus. eu vou servir no templo. Não, eu tenho um chamado para o templo, eu tenho um chamado para a igreja, eu tenho um chamado, tudo Isso. preocupado com o local e o que fazer. E aí o samaritano, Meu na Deus. perspectiva de Jesus, se preocupou com a pessoa. Com a pessoa. Então a gente chega à seguinte conclusão, né? Pegando as suas palavras, né? Que servir não é o que eu faço, é a quem eu sirvo. Ó, meu Deus. É isso aí. Então, servir não é o que eu faço, é a quem eu sirvo. É a E quem eu aí o que é que sirvo. acontece? O que acontece, pastor, é que eu posso dizer o seguinte: quando a gente tem essa visão, não é o que eu faço. Então, assim, tocar na banda é importante. Não, você não toca numa banda, você serve pessoas. Meu Deus, olha aí que Você, maravilha. você não está no estacionamento olhando o carro, você está recebendo pessoas. Meu Você Deus. não está na recepção abrindo porta, você está servindo pessoas. É isso aí. Você não está na criança trocando fralda, você está servindo um ser humano. Então, e aí, você não está no seu ambiente de trabalho, é, ali não é o que você faz, são as pessoas que você serve. Verdade. Ah, você está no seu condomínio agora, Senhor, agora como é que eu te sirvo? Não é o que você faz, é a quem você faz. Então você pode servir, ei, cozinha um pão de queijo aí, vai, entrega no teu vizinho. Você não está levando pão de queijo, você está servindo pessoas. Olha aí. Meu Deus. Faz um café e entrega no teu vizinho. E aí ele vai dizer assim, por que você está fazendo isso? Não, porque você é uma pessoa importante para Deus. Então você não está servindo café, você está reconhecendo pessoas. Quando você está no trânsito, como é que eu posso servir? Você não dá lugar para um carro que quer ultrapassar, você está servindo pessoas. Meu Quando você Deus. está, aonde você estiver, não é o que você faz,
Então, assim, o samaritano, ele não esperou estar no templo. Na Verdade. caminhada dele, aquela pessoa era uma pessoa que Deus colocou no lugar que para servir. Então, assim, nesse momento, a gente continua servindo. Nós Verdade. estamos servindo aqui. Uhum. Isso aqui é uma live. Eu estou conversando com o pastor, mas nós estamos servindo pessoas. Verdade. Nós estamos servindo, nós estamos encorajando pessoas, nós estamos tirando dúvida de pessoas, nós estamos Verdade. aproximando as pessoas de Jesus, nós estamos encorajando as pessoas a servirem a outras pessoas, nós estamos servindo aqui. É Então, verdade. assim, tudo, pastor, é sobre amar e servir. Tudo depende da ótica que a gente vê. Depende da ótica. Se a gente tiver uma ótica, né, na perspectiva de Jesus, Jesus sempre serviu. Jesus sempre serviu. Quando ele veio dos céus, ele veio porque ele amou, porque ele quis servir. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele está servindo. Quando ele Verdade. encontra com Zaqueu, ele está servindo. Quando ele se encontra com aquele homem há 38 anos, paralítico, né, esperando alguém jogar no. Ele está servindo. Quando ele cura o cego, ele está servindo. Quando ele está no caminho de Emaús, ele está servindo. Na cruz, ele serviu. A Meu vida de Deus. Jesus é sobre servir. A nossa vida é sobre servir pessoas. E quando a gente faz por causa de Jesus, quando a gente faz na perspectiva de Jesus, quando a gente faz na perspectiva da palavra, quando a gente faz na perspectiva de entender que todo ser humano é importante, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo algo Verdade. importantíssimo no reino de Deus, que é servir. Maravilha. Meu Deus. Muita gente comentando aí, ó, inclusive a nossa liderança da nossa igreja, tem muita gente aí assistindo, pessoal do louvor, pessoal, os pastores aí, auxiliares, ministros locais. E eu vi o senhor falando num congresso que o senhor fez, eu achei muito interessante. O senhor disse assim: se a igreja, olha que isso não saiu da minha mente, se a igreja soubesse de fato o que é servir, não precisava de congresso de voluntariado. É, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Entendeu? Ai, meu Assim, Deus. às vezes eu vou, e eu vou com o maior carinho, eu vou com o maior amor, porque eu quero ensinar. Eu acredito que Deus nos deu essa visão, essa revelação, e a gente faz isso com muito amor. E dentro do contexto, logo, dentro do contexto, a gente vai mostrar para as pessoas que é a mesma coisa, pastor. É a mesma coisa que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, a maioria das pessoas tem um relacionamento com Deus. Quem Verdade. sabe tem uma pessoa ali que não conhece a Bíblia, está aqui, entrou porque conhece o pastor, me conhece, então não pode não estar envolvido na igreja, mas sabe que você é amado, que você é bem-vindo aqui na nossa live. Mas a maioria tem um relacionamento com Deus, a maioria que entende sobre as coisas de Deus. Já pensou se eu chego e digo assim, ô pastor Adriano, o senhor conhece a Bíblia? O senhor lê a Bíblia? Ah, o senhor ia dizer assim, ô pastor Neto, é assim, eu sou pastor, né? Ah, Uhum. desculpe, a sua igreja, o pessoal acredita em Jesus? Mas não, pastor Neto, pelo amor de Deus, é Verdade. lógico. Ah, vocês acreditam em Jesus, tá bom. Vocês oram a Deus? Vocês acreditam na oração? Pastor, assim, o senhor tá doente? O senhor está normal? O que é que aconteceu com o senhor? É assim, a gente é seguidor de Jesus. Ah, quer dizer que orar é normal para vocês, ler a Bíblia é normal para vocês, quer dizer que falar com Deus é normal para vocês, perdoar é normal para vocês? É lógico, pastor, que é normal. Eu Uhum. disse assim, então servir deveria ser normal. Meu Deus. Olha que coisa. Não é? É Assim, verdade. É servir verdade. deveria ser normal, não tem nada de. Ei, pastor, não tem nada de é, novo, surpresa. É Se a verdade. gente realmente seguisse Jesus e conhecesse Jesus em todos os aspectos, a gente ia perceber que servir é normal.
É um É verdade. assunto que deveria ser normal na nossa igreja. Eu oro para que um dia generosidade, oferta, dízimo seja normal. A gente não precisa Verdade. ensinar. É verdade. A gente precisa só encorajar. Oh, obrigado, glória a Deus pela sua vida. Deveria ser normal para as pessoas orarem. A gente É deveria só verdade. encorajar. Oh, que legal. Continue orando. Isso Continue, aí. linda. Não é? Continue crendo na palavra. Continue. A gente deveria ser normal essas coisas. Lógico que a gente ensina, vai continuar ensinando. Mas servir é algo normal de quem teve um encontro com Jesus. É algo normal de quem teve a experiência do novo nascimento. Glória a Deus. Eu acho que é por isso, pastor, que o senhor tem sido tão requisitado, né? Porque eu acho que na igreja brasileira, não é nem só na igreja do Brasil, mas falando aqui do nosso contexto, né? Tá Uhum. faltando essa consciência, né, pastor? Essa consciência. A gente vê as pessoas trabalhando na igreja e algumas delas servem pessoas, servem com excelência, mas nem elas estão sabendo o que estão fazendo. Elas pensam que estão fazendo isso, por quê? Porque faz parte da religião, né? Eu sou Hum. crente agora, então eu tenho que trabalhar para o Senhor, né? Então, qual que é a diferença, pastor? Fala para gente aí. Qual que é a diferença de trabalhar para o Senhor, trabalhar para a obra de Deus e servir? Excelente pergunta, pastor. Parabéns pela pergunta. Eu vou resumir com uma frase e vou explicar essa frase. Nem todo voluntariado é servo, mas todo servo é voluntário. Olha, deixa eu anotar, pelo amor de Deus. Eita. Nem todo voluntário é servo, mas todo servo é voluntário. Meu Deus. E eu acredito que isso está a grande diferença. Eu vou explicar, tá certo? Eu vou explicar. Sim, É, é, quando a gente trabalha para Deus, tá certo? Nós estamos valorizando o que fazemos. verdade. Quando a gente trabalha, pastor, todas as igrejas no mundo todo tem voluntário. No É mundo todo tem verdade. voluntário. No Sim. mundo todo tem voluntário. Agora, nem todo mundo tem o espírito de servir. E aí Meu Deus. eu vou agora definir qual a diferença de um para o outro. Sim. Quando nós valorizamos a posição, quando nós valorizamos o cargo, quando nós valorizamos o lugar, quando nós valorizamos o reconhecimento, nós estamos trabalhando, nós não estamos servindo. Olha, meu Deus. O verdadeiro servo, não é? É aquele que dá, não porque o outro vai dar, é porque ele tem para dar. É Ele forte. ama não porque o outro precisa amar, porque o amor dele é suficiente para fazer. Meu Deus. Ele ajuda não porque o outro vai ajudar, porque ele tem a capacidade de ajudar. É isso aí. Ele perdoa não é porque o outro perdoa, ele perdoa porque ele tem a capacidade de perdoar. Quem fazia isso? Jesus. Jesus. Jesus, ele amava não porque os outros amavam, mas porque o amor de Jesus era suficiente para amar. Meu Ele Deus. perdoava, não é porque o outro, entendeu, ia perdoar, porque ele tinha a capacidade de perdoar. Então, assim, quando a gente é cheio do Espírito, quando a gente é cheio de Jesus, quando a gente é cheio da palavra, nos tornamos servos. Então, assim, servir, vem cá, alguém vai reconhecer? Não, eu não preciso que alguém reconheça, porque quem me reconhece é Jesus. Isso. Eu vou fazer, não é porque o outro vai me dar, é porque eu já recebi. Opa, meu Deus. Eu vou amar, não é porque o outro vai me amar. Não, é porque o amor na minha vida já existe. Eu não preciso de alguém, entendeu? Fazer para mim. Entendeu assim? Então,
quando eu digo que, e aqui serve para mim, para você, pastor, serve para todo mundo, aqui ninguém está dizendo que nós somos os perfeitos, né? Verdade. Nós precisamos estar sempre com o coração aberto e perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu estou fazendo é trabalhando para Jesus ou servindo pessoas? Meu Deus, essa pergunta aí, pastor, é isso aí. Jesus, som do meu coração, aquilo que eu estou fazendo como para o Senhor ou para dizer para os outros que eu tenho uma posição, que eu tenho um título, que eu quero a honra, entendeu? Então, Entendi. assim, a partir do momento em que a gente é sincero diante de Deus e começa a fazer essas perguntas, assim, muita coisa vai mudar. Porque quem serve está apontando para Jesus. Quem serve está dando glória para Jesus. Meu Quem Deus. serve faz por causa de Jesus. Quem Maravilha. serve é por causa da natureza de Jesus. Quem serve, quem aparece é Jesus. Quem Meu serve, Deus. recebe de Jesus. Quem serve não se cansa, porque não é sobre ele, é sobre Jesus Cristo. Então, Deus. amar e servir traz a glória para Jesus. Amar e servir faz com que as pessoas sejam abençoadas por Jesus. Amar e servir não valoriza o lugar. Então, por isso que gente que serve no louvor, mas ele serve do estacionamento, ele serve em casa, ele serve no trabalho, ele não espera o culto, ele serve no condomínio, ele serve no ônibus, ele serve na Topic, ele serve no trânsito, ele serve no shopping, ele serve em todo lugar. Por quê? Porque tudo é sobre gente. Não é sobre lugar, não é sobre pessoa, não é sobre o que ele faz. Entendeu? Então, assim, um dia Jesus é questionado, né? Diz assim, Senhor, como é que eu faço a obra de Deus? O que é que Jesus responde? Lá no livro de João, registra essas palavras. A obra de Deus é creia no Filho dele. É isso aí. Então, Jesus ele não valoriza o que a gente faz. Jesus valoriza quem a gente é. Né? Meu Deus. Então, o voluntário ele tem um coração transformado. O voluntário ele ama pessoas. Ele ama pessoas. Por isso que ele não pergunta quem é essa pessoa para eu servir? Porque não é sobre o que eu faço. Qualquer pessoa é digna. Jesus serviu santos, puros, impuros, pecadores, judeus, não judeus. Jesus serviu qualquer tipo de pessoa. Ele nunca perguntou se a pessoa era digna, era pecadora, se merecia, se não merecia. Era gente, Jesus serviu. Então, o servo que realmente é transformado e carrega a natureza de Jesus, ele ama, ele perdoa, ele é gracioso, ele atende todo mundo, ele abraça todo mundo, ele recebe todo mundo. E aí ele não quer saber quem a pessoa é. Por quê? Porque Jesus Cristo faria a mesma coisa. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. É o que Jesus falou. Na verdade, são os mandamentos, né, pastor? Que foram resumidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. Agora, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Às vezes a gente acha que são somente os irmãos da igreja, são somente os membros da nossa família, mas o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Eu penso que são todos aqueles que nós temos, de alguma forma, contato com eles. É o que o senhor acabou de falar. Jesus não olhava a quem servir. E às vezes nós temos essa dificuldade. A quem servir? Né?
Como que o senhor vê isso aí? Quem que, por exemplo, a igreja hoje, nesse momento nós estamos vivendo de isolamento social, e assim que terminar esse isolamento, como que a igreja precisa encarar essa situação de servir ao próximo? Porque muitas vezes a igreja está fechada dentro das quatro paredes. Né? A gente está preocupado. Como que a gente faz? O senhor podia até dar algum exemplo aí da igreja do senhor, depois que Show. Deus começou a Excelente. trabalhar. Existe uma oração que eu acredito que tem muita gente que está fazendo anos e anos essa oração. A oração é o seguinte: Senhor, me mostra o que é que o Senhor quer com a minha vida. Senhor, me mostra. Senhor, me mostra. Eu só vou sair daqui quando o Senhor me mostrar o que é que o Senhor quer aqui na minha vida. Revela para mim, Senhor, meu Deus, o meu chamado. Revela para Verdade. mim, Todo Senhor, o meu mundo ora lugar. assim, né, pastor? E aí fica anos e anos e anos e anos e anos fazendo essa oração. Assim, e Deus não vai responder essa oração, porque essa oração está errada. Agora, a partir do momento em que eu digo assim, Senhor, a quem o Senhor quer que eu sirva, Meu Deus, olha aí. muda completamente. Meu Deus. Aí, assim que eu saio de casa, a pessoa que a minha mão toca é essa pessoa que Deus quer que eu sirva. Meu Deus, olha aí. Então, assim, se eu disser assim, Senhor, a quem eu sirvo, o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa que você se encontrar e tiver precisando, está ao teu alcance, é essa pessoa. Essa pessoa. Chamado o próximo. Porque foi isso que aquele perito da lei perguntou. Ele chegou para Jesus e perguntou assim: Jesus, quais os maiores mandamentos? Jesus disse assim: você ensina todo mundo e não sabe? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo a ti mesmo. Jesus assim respondeu corretamente. Isso. Aí João não registra o que é que aconteceu, né? Verdade. Mas Lucas não registra o que é que aconteceu ali. Mas eles tiveram uma discussão, porque a discussão foi: Jesus deve ter perguntado para ele assim, você respondeu muito bem, legal, o que é que você está fazendo no dia a Olha, dia com relação a isso? Ele não entendeu. E assim, Jesus deve ter perguntado: ué, você disse que ia amar a Deus sobre todas as coisas, como é que você tem feito? O que é que você tem feito com as pessoas, com as pessoas? Ele deve ter dito assim: eu não entendi. Assim, rapaz, você respondeu com toda a resposta está certa. Jesus não disse, mas ficou subentendido o seguinte: você é doutor do saber e analfabeto da prática. meu Deus. Doutor do saber e analfabeto da prática. Porque ele disse assim: você respondeu bem, você sabe responder. Mas assim, como é que você está praticando isso? Aí Lucas registra a palavra dele: quem é o meu próximo? Isso. Ele não sabia. Como é que ele responde tão bem e não sabe quem é o próximo? Mas não é somente ele, pastor Adriano. Quantas pessoas, quantas vezes você, Verdade. Nós. andamos no nosso caminho e assim, e tá ali uma pessoa que Jesus Cristo ajudaria e eu digo que amo a Deus E e não nós. consigo enxergar. Meu Deus. Então, assim, como é que, assim, por isso que generosidade é o amor colocado em prática. Isso. Por isso que amar é verbo. E sendo verbo, exige ação. Ação. Por isso que Tiago diz que fé sem obra é morta. Verdade. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus? Ou seja, eu conheço, eu sei quem Deus é, eu sei quem é a palavra e não ajo segundo a palavra. Então, assim, não existe
essa fé que acredita em Deus e não ajuda pessoas. Verdade. Entendeu? Salva, não quer dizer que quando eu sirvo, eu sou salvo. Não. Significa que quando eu sirvo, eu tenho a natureza de Jesus, e porque eu tenho a natureza de Jesus, eu sirvo, e por causa de Jesus Cristo eu sou salvo. Oh, verdade. Servir não nos leva a sermos salvos. Servir simplesmente mostra que Jesus Cristo é meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu sou salvo. E um salvo serve. Um Meu salvo Deus. serve. Então, assim, quando a gente começar a dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me converteu. Hoje eu amo a minha família. Obrigado porque o Senhor me converteu, Senhor meu Deus. Hoje eu tenho sensibilidade quando eu peco, eu peço perdão. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor mudou a minha visão com relação aos meus amigos. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor mudou completamente a minha visão com relação à igreja. O Senhor mudou tanta coisa na minha vida. Eu acredito que uma oração que a gente precisa fazer, pastor, é de Senhor, produz em mim uma visão correta de servir pessoas. Abre os meus olhos para servir pessoas. Quando a gente fizer essa oração, assim como a gente pede para Deus transformar tantas coisas na nossa vida, nós precisamos orar e pedir para Deus nos converter nessa área de servir. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Quebra da minha vida essa valorização do título. Quebra da minha vida a valorização do lugar. Aí eu vou começar a perceber que eu posso servir em qualquer lugar. É verdade. Lógico, eu tenho alguns dons e talentos para servir na música, dons e talentos para servir com casais, dons e talentos para servir com criança, mas não é o lugar, é gente. É verdade. Gente. São pessoas. Gente. Não está errado a pessoa dizer assim, pastor, eu tenho um coração para crianças, eu tenho um coração para casais, eu tenho um coração. Mas assim, pastor, eu não quero criar uma nova teologia, eu não quero mudar a teologia de ninguém, pastores, líderes estão assistindo aí com a gente. Inclusive, o pastor assim, Silmar Coelho está aí com a gente, pastor. Um abraço, pastor Silmar. Oi, pastor Silmar. Então, assim que sair da quarentena também, eu estou devendo, viu? Estou devendo a minha ida lá. Por exemplo, né? Já pensou se a gente começa a orar e mais uma vez, eu reconheço dons e talentos para casais, para criança, mas, pastor, é esquisito quando eu digo o seguinte, o meu chamado é com casais. Sim. O meu chamado é para o louvor. O meu chamado é para crianças. Não, o meu chamado é para servir pessoas. Hoje eu estou servindo a casais. Hoje eu estou servindo a crianças. Hoje eu estou servindo no louvor. Mas aonde tiver gente, eu estou. Esse é meu chamado. O meu chamado não é ser dentista. O meu chamado não é ser médico. O meu chamado não é para ser pastor. O meu chamado não é para ser músico. O meu chamado é para servir pessoas. Maravilha! Hoje eu estou aqui pregando. Mas amanhã, se eu estiver lá na padaria, eu estou servindo pessoas. Meu Deus! Hoje eu estou aqui tocando, mas assim que sair do louvor, eu estou pronto para servir pessoas aonde for necessário. Onde é que for necessário? No estacionamento? Aonde for necessário. Então, nós não fomos chamados para ser médicos, nós não fomos chamados para ser pastores, nós fomos chamados para amar e servir pessoas. Servir pessoas. Deus nos deu hoje dons e talentos para algumas áreas, mas o nosso chamado é servir pessoas, amar gente, servir pessoas. Meu Deus, que coisa. Pastor, o senhor vai falando, a minha cabeça vai fervendo. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, como que nós vamos colocar isso
na cabeça do povo. Como que nós, os pastores, a nossa liderança está aí em peso aí, ó, assistindo tudo. Mas, Gente, olha aí. pastor, É o que eu... que pergunta, né? O senhor fez uma pergunta, não sei se foi intencional. Como? Eu Como? acredito que o reino de Deus, o que muda uma sociedade é a cultura do reino de Deus. Concorda? Verdade. É a Verdade. cultura do reino de Deus. A cultura do perdão, a cultura da justiça, a cultura da verdade, a cultura da soberania da palavra, a cultura da adoração, a cultura da fé, a cultura. E como é que acontece a cultura? Acontece quando nós ensinamos. Nós não, eu e você, né, nós não nascemos com a capacidade de andar. Nós Verdade. aprendemos a andar. Nós não Verdade. nascemos com a capacidade de falar. Nós aprendemos a falar. Verdade. Nós não nascemos com a capacidade de escrever. Te Nós aprende. aprendemos a escrever. Nós não nascemos com a capacidade de ler. Nós aprendemos a ler. Nós não nascemos com a capacidade de amar. Nós aprendemos a amar. Nós não Aprendemos. nascemos com a capacidade de perdoar. Nós aprendemos. Quem nos ensinou foi o Espírito Santo. Quem nos ensinou foi algum líder. Quem nos ensinou foi o nosso pastor. Quem nos ensinou foi Verdade. alguém. O Meu nosso pai, Deus. a nossa mãe. Quem nos ensinou foi Deus, que nos ensinou através de gente. Então, assim, eu acredito que a cultura do voluntariado não é uma ferramenta, que a gente já nasce com ela. A gente aprende a A servir. gente aprende. Então, eu preciso ensinar, e depois continua, depois continua no ensino, continua no ensino, e depois não para, Olha aí. até se tornar linguagem. Meu Deus. Até se tornar E uma aí, mensagem. e uma linguagem. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que é que a gente tem visto aqui? Pastor, livro de Gênesis, eu acredito que é Gênesis 8, se não me falha a memória. Gênesis 8 conta a história da Torre de Babel. Não. 11. Gênesis 11. Eu não estou fugindo do assunto, não. Eu estou Não, sendo... atento. né? Então, nós estamos falando sobre o seguinte: quando é que uma cultura vira cultura? Quando ela se torna linguagem. Aí por isso que eu estou dando aqui uma vírgula, né, para explicar, um parênteses para explicar. Então, na Torre de Babel tem uma coisa interessante. Eles começaram a construir a torre, não é? E disseram o seguinte: nós vamos chegar no céu. Sim. E aí o que é que aconteceu? Deus visita, sai e vai visitar. Deus vai A Bíblia fala, desceu olhar. o Senhor para ver as obras que os filhos dos homens faziam. Aí Deus diz duas coisas que às vezes a gente não presta atenção. A história da Torre de Babel tem lá a sua beleza, mas nós não estamos valorizando o projeto. Eu estou valorizando aqui o que é que Deus fala. Deus diz assim: eles estão unidos. Isso. E têm a mesma linguagem. Verdade. Unidade e linguagem. Linguagem. Aí diz assim: nada que eles queiram fazer vai dar errado. Olha, meu Deus. Nada. Nada, não é? Assim, só uma pessoa está aqui, depois eu respondo. Nascemos predestinados para servir, depois eu respondo essa pergunta. Então Deus fala o seguinte: eles estão unidos e têm uma mesma linguagem. A mesma linguagem. O que é que Deus faz? Eles não começam a brigar.
Ele Não. não começa a dar murro no outro, matar um no outro. Não. Deus apenas muda a linguagem. Verdade. Aí, o que é que acontece? O projeto foi embora. É verdade. Eu tenho uma teoria, mais uma vez, eu respeito, não quero dizer que é uma nova teologia, não quero falar nada disso. Mas eu tenho uma teoria assim, às vezes a gente ora pela unidade do corpo de Cristo. Eu acho correto. O Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é os irmãos estarem em união, né? Isso. Fantástico. Mas eu acredito que não é apenas unidade, é unidade e Mesma língua. linguagem. Verdade. Quando uma igreja está unida em um só espírito, em uma só palavra, em um só Senhor, e numa mesma linguagem, essa igreja pode se preparar, ela não vai ter problema com nada. Meu Então, Deus. assim, o que é que eu quero dizer? Aí eu volto ao voluntariado. A gente precisa ensinar, 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 até começar a ouvir ali nos corredores as pessoas falando: vem cá, tu vai servir aonde? É. Ei, ei, tu vai não sei o quê. Olha o Ei, desafio tu, aí. tu vai não sei o quê. Ei, vem cá. Tu serviu quarta-feira? Ei, vem cá. Ei, mulher, pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu estava lá no meu emprego, aí estavam precisando de não sei o quê, aí eu me apresentei, eu fui servir lá. Nossa, Olha, pai. tava lá no meu condomínio, aí não sei o quê, aí teve um, aí não sei o quê, aí eu comecei, tive uma pessoa que tava precisando não sei o quê. Quando na igreja começar a linguagem, não precisa nem quando, não é? A mensagem do púlpito começar a reverberar Na na, igreja. na igreja, eu tenho uma cultura do reino de Deus estabelecida. Meu Deus. É isso aí. Aí, linguagem. As pessoas dizem assim, hoje nós temos na igreja essa cultura do voluntariado. Pastor, nós começamos a falar de voluntário em 2007. 2007. 2007. Nós estamos aí em 2019. Isso. 2007 nós compramos, na época, o livro que tinha como inspiração, e é um livro muito bom, ele é muito inspiracional. Eu digo que o que Deus nos deu é muito prático, não é? Ele fala muito da forma prática, mas o livro do Bill Hybels é muito inspiracional, né? A Revolução do Voluntário. O nome A gente dele é a comprou, Revolução do Voluntário? a Revolução do Voluntariado, alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente comprou uns 300 livros desses, espalhou pela igreja toda e começamos a estudar, entendeu? 2007, começamos a pregar, começamos a ensinar, começamos a falar, entendeu? Até virar linguagem, Linguagem. até as pessoas começarem a entender que servir é algo normal, não é? Uhum. Tem gente nossa aí, líderes de voluntário, Ingrid está aí com a gente ouvindo. Então, assim, ser algo normal, passar algo normal. E assim, quando nós temos essa cultura, não é? E aí, assim, o que eu encorajo é, eu quero ensinar sobre generosidade. Ensina até virar a linguagem. Eu quero ensinar sobre jejum. Ensina até virar a linguagem. Eu quero ensinar sobre a importância da palavra. Ensina até virar a linguagem. Eu quero ensinar sobre amor à casa de Deus. Ensina até virar a linguagem. Deus. O grande desafio nosso como líder é não abandonar, não abandonar, até virar linguagem. Quando é que vira linguagem? Quando é que vira cultura, né? Quando é que vira, quando é que uma cultura do reino de Deus vira cultura? Quando eu começo a escutar as pessoas falarem.
passa a Ó, ser normal. Aí já pensou que igreja é forte? Quando eu meu estou Deus. unido e quando eu estou na mesma Mesma linguagem. linguagem. Essa igreja não vai, né? Vai ser, ela vai ter Uau. sucesso. Uma pessoa perguntou aqui se nós somos predestinados a servir. Ah, tá. Essa palavra predestinado, a gente usa, né, assim, é muito. Eu não sei se o termo seria, e por favor, eu quero usar com muito cautela, eu não sei se a palavra certa é perigosa, porque às vezes as pessoas tomam para um lado errado, Verdade. entendeu? Eu estou predestinado eu posso fazer o que quiser, estou predestinado não sei o quê, eu posso fazer não sei o quê, eu posso fazer. Para mim, eu tenho uma definição de predestinados, né? Predestinado, para mim, é pré-determinado. Pré-determinado. Sim. Entendeu? Assim, em Cristo já estou pré-determinado a ser salvo. Em Cristo eu já estou pré-determinado a ser filho. Em Cristo eu já Isso. estou pré-determinado a ser perdoado. Em Cristo. Então, Cristo é o guarda-chuva. Quando eu entro, eu me torno. Então, tudo em Cristo já está predeterminado Determinado. a ser filho, a ser perdoado, a ser abençoado, entendeu? Então, assim, em Cristo já existe uma pré-orientação, já existe um caminho traçado. Quem está em Cristo não tem como. Quem está em Cristo vai servir. Quem está em Cristo vai perdoar. Quem está em Maravilha. Cristo vai amar. Quem está em Cristo vai estar na palavra. Quem está em Cristo vai amar a igreja. Quem está em Cristo vai amar a família. Quem está em Cristo está predeterminado a viver Cristo. Perfeito, perfeito, pastor. Meu Deus, que seminário. Pastor, acho que nós só temos 3 minutos agora. Vai dar já uma Uau, hora a passou nossa muito live. rápido. Oh, meu Deus. Mas é bom Ah, para ficar aquele gostinho, sabe, de quero mais, para que assim que acabar esse opa. isolamento, o senhor vai estar aqui com a gente, nós vamos aproveitar aqui o máximo, né? Porque, como o senhor disse, precisamos agora então trabalhar essa questão até virar uma linguagem. Então, isso, Amém. eu acho que Deus já começou a fazer isso aqui na nossa igreja. A turma está aí tudo comentando, anotando o nome do livro, aí, ó, a turma está animada. E já começou a fazer isso através da vida do senhor. Né? Deus Amém. me Obrigado, permitiu, pastor. né, pedir o pastor Flávio, que é um grande amigo nosso aqui, e Nossa. ele fez essa ponte aí com o senhor. Então, Deus já começou a trabalhar essa questão aqui. E eu quero que o senhor esteja com a gente, nos ajudando aqui, né, nos dando aí ferramentas para que Ô, até que vire pastor. uma linguagem aqui na igreja, né? Que prazer, viu? Prazer. Puxa vida. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de poder servir, de poder falar algo que eu amo, algo que eu acredito, algo que eu vejo que realmente não é vamos dizer assim, um método de igreja, não é Verdade. um método de mão de obra de graça. Isso. Servir não é um método humano. Servir é uma linguagem do reino de Deus, é uma cultura do reino de Deus, transforma a vida de uma pessoa, transforma a vida de uma sociedade, transforma a vida de uma igreja. Então, eu acredito que se a gente realmente colocar em prática, né, o amar e servir, as coisas vão Maravilha. se tornar assim, algo saudável para o reino de Deus. Maravilha, pastor. Aqui, ó, vou deixar uma indicação pro pessoal aí, quem não está lendo, principalmente da nossa igreja, o novo livro do pastor Costa Neto, eu estou lendo, que é Bem-vindo à Casa. Tem coisas que só Ah, acontecem na igreja. acontece na igreja. Já Coisa está lendo, linda. pastor? Eu ia esperar o senhor vir aqui para comprar, mas não aguentei esperar e comprei aqui pelo meu iPad mesmo e estou lendo. Pastorzão, vai acabar agora com, acho que 1 minuto só. Deus abençoe o É. senhor. Obrigado aí por essa disponibilidade. Deus continue usando o senhor no Brasil, no mundo, sempre com essa Amém. palavra de sabedoria, tá? E, ó, estamos Amém, pastor. ansiosos aguardando o momento de estarmos juntos aqui, tá bom? Olha, pastor, eu quero dizer, quem me segue,
quer conhecer mais a vida do pastor Adriano, segue ele aí, PR Adriano Pedroso. Pedroso, Isso. PR Adriano Pedroso. Deus nos deu essa oportunidade de poder